O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de
como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ei! Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Jesus vive para sempre, aleluia. Hoje nós temos um pregador convidado de dentro. Beto Cordeiro, vem cá, querido. Tem torcida, tá vendo? Eu louvo a Deus pela vida do Beto. Nós trabalhamos com jovens e adolescentes por mais de 20 anos, né? E eu acho que a gente está ficando velho, porque passamos o ministério, né? Que tem outro ministério, né? Mas o Beto é uma grande bênção. O Beto é um servo do Senhor. É um professor universitário, mestre, doutor. É um cara. Ele é o cara. Deus abençoe aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Que coisa boa ter Jesus, né? Fala a verdade. Isso é tudo coisa do Luizão, essa história aí, viu? Tudo que nós podemos ser nessa terra, que não seja para a glória do Senhor, é nada. Absolutamente nada. Amém? Mas Ele te escolheu para estar aqui hoje. Eu queria que você começasse abençoando quem está do seu lado, dizendo: meu irmão, você foi escolhido. Você foi separado para estar aqui hoje. Olha que coisa importante, que coisa boa. Ai, amados, vocês não têm ideia do que é a ansiedade de falar da ressurreição de Jesus. Toda a história da Bíblia é linda, é maravilhosa, a propósitos, mas a ressurreição é o máximo. Amém? É o máximo. Eu gostaria que nós ficássemos de pé nesse momento. Fecha os teus olhos. Você pode imaginar o que Ele fez por você? Pense nos teus pecados, agora nas tuas fraquezas. Pense no quanto você merecia, no que você merecia e o que Ele fez por você. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, a condenação estava sobre nós, mas Ele levou. Ele venceu. Deus imparável, nem a morte pôde pará-lo. Amém? E eu queria aplaudi-lo agora com toda a sua força. Eu gostaria que você aplaudisse esse Deus maravilhoso. Deus tremendo, Deus incomparável, amor inexplicável, Senhor, é o Teu. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor. Nós não podemos imaginar plenamente, mas queremos Te dar toda a honra e toda a glória, porque o Senhor merece, porque o que o Senhor fez é incomparável. Nada, Senhor, nem ninguém pode chegar aos Teus pés. Aquilo que o Senhor fez, a grandeza da Tua atitude, do Teu poder, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nossa palavra é de gratidão, porque só o Senhor é Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados.
Fala para quem está do seu lado, Ele te ama muito, meu irmão. Um amor inexplicável. Inexplicável. Pode sentar. Podem sentar e eu gostaria que rapidamente, nós não vamos demorar não, estivéssemos atentos àquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, festa, celebração, coisas lindas, maravilhosas. Nós vimos e ouvimos ontem aqui com os jovens, aqui foi uma parte do que aconteceu ontem aqui. Eu imagino que nas igrejas abertas no nome de Jesus, hoje está tendo uma grande celebração. Porque como o pastor Moisés pregava ontem, o domingo ia chegar, né? Ele pregou sobre o sábado, aquela expectativa do enterro, né? Da colocação de Jesus no túmulo, da preparação do corpo de Jesus, aquelas mulheres que chegaram ali e estavam preparando perfumes para aquele enterro, aquele momento tão difícil que não poderia acontecer no sábado, porque o sábado é sagrado para os judeus, não podiam fazer nada no sábado. Mas o domingo ia chegar. E o domingo chegou. E quando elas foram ao túmulo para fazer tudo aquilo, toda aquela preparação, ele não estava lá. Amém? Ele vive, ele ressuscitou. E com ele, amados, aconteceu o que eu separei aqui para dizer para você, uma das 3 maiores notícias da humanidade. É isso que eu queria dizer para você, falar um pouquinho sobre, na verdade, essa segunda grande notícia. Mas um sentimento que vem depois da festa. Primeira grande notícia, vamos lá. Deus se importou com você e comigo. Primeira grande notícia, Jesus veio a esta terra. Deus se fez homem, amém? Deus olhou essa humanidade, aquele versículo tão clássico que você conhecemos, e até quem não conhece a Bíblia deve saber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Vamos lá, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Todo mundo sabe, né? Até quem não é crente já sabe esse versículo. Tão lindo, tão poderoso que ele é. Essa é a primeira grande notícia. Deus se fez homem. Veio, nasceu e fez coisas tremendas. O livro de João termina dizendo que se o que Jesus fez fosse registrado, não haveria espaço, não caberia nos livros tudo o que ele fez. Então, parte do que Jesus fez, aquela parte que Deus tinha propósito em trazer até nós, em chegar até nós, isso ficou registrado. Mas ele fez muito mais. Agora, humanamente falando, Jesus é comparado com muitos líderes. Pessoas que fizeram coisas boas, não é? Que escreveram coisas boas, que ensinaram muito sobre o ser humano. Para nós ele é incomparável, nós sabemos disso. Mas tem gente que olha lá e fala, não, Jesus foi mais um líder. Mas olha o final de cada líder e aí vem a segunda grande notícia. Todos morreram, mas Jesus ressuscitou, e é isso que nós estamos comemorando hoje. Foi o único que ressuscitou, porque ele era o próprio Deus, o Deus que amou essa humanidade, o Deus que trouxe a possibilidade de nós voltarmos até ele, que abriu o caminho, porque o pecado estava ruim demais, já estava dominando a humanidade. Agora, você imagina se naquela época já estava, amados, que não podemos dizer de hoje, não é? A gente não pode mais ligar a televisão ou entrar na internet sem ter uma notícia ruim. Por isso até separei aqui as 3 maiores notícias de todos os tempos, porque elas continuam muito atuais. E hoje o coração do ser humano é amargurado, é angustiado, não é? Tantas coisas ruins acontecendo nas escolas, nas ruas, nas praças, as drogas, a violência, a falta de amor, na verdade a falta ou a ausência desse Deus nos corações das pessoas.
É isso, esse é o resultado da ausência de Deus. Trevas, escuridão. E alguém humanamente ou politicamente falando pode dizer, não, nós precisamos de programas sociais, precisamos de organização, precisamos de investimento na educação, precisamos. Mas tudo isso sem Deus é nada. Países de primeiro mundo, países onde há um equilíbrio tão grande na economia, tem altos índices também de suicídio, gente que vive mal, com dinheiro no bolso, sem a violência das ruas, mas dentro do seu coração um vazio tão grande que só esse Cristo ressurreto pode preencher. Só esse Jesus que é realmente quem nos leva até Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o único, eu não sou um caminho. Eu tenho muitos amigos, tenho muitos queridos que ainda não conhecem Jesus. E uma palavra que parece ecumênica, bonita, sociável, é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Parece bonito isso, parece poético, né? Mas é uma grande mentira. Há um caminho que leva até Deus, um caminho, um único caminho, que se chama Jesus. Ele. E Ele conquistou essa possibilidade. Não havia mais esperança para você, amado, sabia disso? Não havia mais esperança para mim. Só havia um jeito, o próprio Deus vir, e Ele fez isso. E enfrentar. Eu gosto muito no texto que está lá, não precisa abrir, nós já vamos ler aqui, já vamos orar. A gente começa a falar, não para mais, né? Isso que é modo de professor, mas tudo bem. Há um texto lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que diz assim, que nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus sabe o que você está passando, que Jesus conhece o teu coração. Você pode dizer para algumas pessoas, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe qual é a minha fraqueza, mas Ele sabe, Ele te conhece integralmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo, no livro de 2 Coríntios, só para nós fazermos uma oração aqui. Isso é tão maravilhoso que eu já comecei direto falando, aplaudindo esse Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Vamos ler um versículo apenas, aí nós continuamos. Primeira Coríntios, eu falei segundo? É primeiro, tá? Desculpe. 1 Coríntios 5, verso 7. Diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais, o que diz aí? Uma nova massa, como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos ler de novo? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu tenho aqui a versão na linguagem de hoje, diz assim, olha, joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, tão importante, Deus, tão, ó Deus, privilegiado de ouvirmos a Tua palavra, de falarmos desse assunto tão especial, Senhor. Oh, Deus, de falarmos da nossa redenção, de falarmos da nossa vitória, de falarmos, ó Deus, da maneira como o Senhor nos aproximou de Ti. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Enche cada coração agora com a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que é a Tua vontade, para aquela que é a direção do Senhor para a nossa vida. Oh, Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe que nós precisamos. E não queremos estar simplesmente empolgados, Pai, mas queremos estar conscientes
do que o Senhor fez, do que o Senhor é para nós, e não estarmos simplesmente alegres neste domingo, mas termos uma vida de alegria, uma vida de vitória, Senhor. O Senhor nos chamou para uma vida eterna e não para um momento simplesmente. Por isso eu quero te louvar e te agradecer, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nesse dia tão especial, em que o mundo para um pouco, né? Pelo menos o Brasil aqui, essa data que não é tão precisa, como o Natal também não é, nós queremos refletir em cima do que o Senhor Jesus fez por nós. E aqui no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vem dizendo assim: joguem fora o fermento do pecado para ficarem completamente puros, e aí vocês serão como uma nova massa sem fermento. Eu imagino que toda festa, toda comemoração, e esse mês de abril, a minha esposa fez aniversário, fevereiro, boa parte do grupo de louvor, teve uma época que o grupo de louvor tinha 10 pessoas que faziam aniversário em fevereiro, né, do pessoal que estava aqui conosco. Então, essas celebrações são sempre muito boas, celebrar a vida, celebrar os feitos. Agora, o Senhor Jesus nos chamou para uma vida de novidade, uma vida constante, uma vida de vivermos de fato um dia após o outro. Isso parece uma redundância, mas na prática, como o Marcelinho falou aqui no louvor, Jesus lembrou: olha, lembre-se que ele disse que iria diante de vós para a Galileia, não foi isso? Porque na prática nós vamos esquecendo algumas coisas importantes. E esse entusiasmo maravilhoso da lembrança da morte e da ressurreição de Jesus precisa estar forte, firme no nosso coração. Lembra que eu falei de 3 grandes notícias? Nós já demos 2, né? Ele nasceu, ele veio, Deus se fez homem, ele morreu e ressuscitou, é a 2ª grande notícia. A 3ª a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fato é que nós, com o passar do tempo, vamos esquecendo algumas coisas importantes. E tudo que está registrado lá no Antigo Testamento, absolutamente tudo, aponta para o Senhor Jesus. Amém? Há um texto que diz que o fim da lei é Cristo. Tudo que está escrito, tudo que está registrado na palavra de Deus tinha um objetivo: apontar para a salvação que vem a partir do Filho de Deus. Amém? E lá no Antigo Testamento, onde originariamente veio, de onde veio originariamente a Páscoa, eu quero que você abra comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aquele momento tão especial que eles viviam. Não tinham ideia da vinda do Messias, não tinham ideia do que seria a redenção dos pecados, muito menos da ressurreição de Jesus, mas eles estavam vivendo a projeção daquilo que aconteceria muitos e muitos anos depois. E para você ter uma ideia de como isso traz reflexos para a nossa vida, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia. Essa passagem conta o momento em que o Egito viveu a 10ª praga, aquele momento em que Deus estaria resgatando, libertando o povo de Israel do Egito. E a Páscoa para o judeu, né, a própria tradução da Páscoa, o Pessah, ele é um significado de passagem, de libertação, né, de saída do Egito, saída da escravidão para a liberdade. Leia comigo lá o verso 1. Êxodo 12, 1 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a casa for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha ou sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis
das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E aí o Senhor passou no Egito, e veio a morte dos primogênitos de todo o povo do Egito, de pessoas e animais, e o Senhor preservou e libertou o seu povo. Amém, amados? Glória a Deus! Essa é a Páscoa para o hebreu, para o judeu, né? E o que isso tem a ver conosco, né? Depois disso, o povo de Israel nunca mais duvidou do Senhor, nunca mais se esqueceu do que Deus fez. Foi isso? Ô Senhor, não foi bem assim. Deus fez maravilhas e continua fazendo, amados. Mas o que Deus falou no meu coração nesta manhã é que nós precisamos celebrar a morte e a ressurreição do Cordeiro todos os dias da nossa vida. Amém? E eu queria tirar algumas lições importantes para nós caminharmos aqui já para o final dessa experiência maravilhosa, de onde vem a origem da Páscoa, o verdadeiro sentido, né? Luiz falava de chocolate aqui, é gostoso chocolate, né? Tem uma série de nutrientes, engorda para chuchu, né? Tem os chocolatras da vida, isso tudo é para ser consumido com cuidado, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. Amém? Compre, deixe, faça o que você quiser, mas não deixe de entender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. Ele nos libertou do pecado. E sabe o que Ele faz? Ele nos liberta todos os dias. Amém, queridos? O povo de Israel, você acabou de concordar comigo, viu essa grande maravilha, 430 anos escravo do Egito. 430 anos no Egito foi o tempo que ficou o povo de Israel. E quando eles foram libertos, celebraram, atravessaram o Mar Vermelho, cantaram. O grupo de louvor estava lá, né, deles, né? Miriam tocando tamborim, coisa boa. Mas em seguida começaram a esquecer, como aqueles discípulos a caminho de Emaús também estavam esquecendo, e os próprios discípulos de Jesus, os 11 que ficaram, o que aconteceu, o que vai ser de nós agora? O nosso mestre morreu, mas ele ressuscitou e ele vive para sempre. Amém? Glória a Deus. O que nós podemos tirar dessa experiência do povo de Israel na saída do Egito? Eu separei aqui 5 coisinhas só para a gente pensar. No verso 5, do capítulo 12 aí de Hebreus, deixa aberto. Diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Este cordeiro sem mancha, sem marca, representa o próprio Jesus que não pecou. Amém? Era impossível que nós fôssemos salvos por alguém que tivesse pecados, por alguém que fosse como nós. Ele precisou ser imaculado, sem mancha, sem pecado. Aquilo que eu falei para você agora, guarde esse versículo, Hebreus 4,15, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das suas tentações. Lá em Mateus e Lucas também, no capítulo 4, diz que Jesus foi tentado, e ali fala de 3 tentações de Jesus, não é? Dos pães e da sua natureza como Deus, enfim, mas ele foi tentado muito mais do que isso. Hebreus fala que ele foi tentado em tudo. Imagina tudo, as tuas tentações, as tuas dificuldades. Você pode dizer, como assim? Jesus foi tentado nessa área que eu estou sendo? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, para dizer, eu venci e eu posso te dar a vitória também. Amém? Ele está conosco, mas olha que coisa boa. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias.
Ele podia dizer, eu estou convosco quando salvei vocês, quando vocês se batizaram, e quando eu voltar, eu vou estar com vocês de novo. Ele diz, eu estou contigo todo dia. Fala para o teu irmão, ele está com você, meu irmão. Até quando você não percebe, ele está com você. Até quando você está distraído, ele está com você. Até quando você está sendo induzido a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, você fica na dúvida, assim, faço ou não faço, decido ou não decido, peco ou não peco. Ele está ali para te ajudar, e você vai decidir. Esse cordeiro sem mácula é o próprio Jesus. Primeira grande lição, tenha esse cordeiro na sua casa, na sua vida, no seu coração. Não abra mão de ter esse cordeiro. Verso 7, segunda liçãozinha das 5 aqui. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Então eles precisavam marcar as casas, os umbrais das portas, porque o anjo da morte, naquela noite, passaria no Egito. E o sangue desse cordeiro representa este sacrifício maravilhoso que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Ele morreu, ele precisou sofrer. Pastor Moisés ontem enfatizava também o momento em que ele disse ao Pai, Pai, se pode, passa de mim esse cálice. Ou seja, a natureza humana estava tão presente em Jesus que ele não estava aguentando. Você fala, alguém pode dizer, mas ele era Deus. Então, foi fácil. Não foi, amados. Ele sofreu como você, como eu sofreríamos, porque era carne e osso ali. E injustamente. Dói mais, né? Quando a injustiça dói mais, não é verdade? Por dentro e por fora, ele não merecia estar ali. Mas ele fez, como ovelha muda. Ele foi para o matadouro e morreu por nós. Mas esse sangue tem poder. Amém? Esse sangue nos purifica, esse sangue nos limpa, nos protege, nos perdoa. O sangue de Jesus tem poder. É uma frase que o mundo também, né, já ouviu, né? Você ouve até de pessoas que não sabem nem o que estão dizendo. Mas o sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, para perdoar a minha vida, para limpar a nossa vida, para passar limpo. E sabe quando você precisa desse sangue? De novo, todo dia. Amém? Não dá para a gente perguntar quem já pecou hoje, né? Você não vai nem ter noção disso. Mas todos os dias nós pecamos, amados. Todos os dias. Se não for diretamente, se não for fisicamente, às vezes aqui na cabeça, você pensa mal, você age mal, você fala mal, e tem que tratar tudo isso com o sangue de Jesus, para que você seja aquela massa que a gente leu lá no início, sem fermento. Amém? É isso. Segundo, sangue de Jesus. Cordeiro, primeiro. Segundo, o sangue dele nas portas, a marca. Você tem a marca. Fala isso para quem está do seu lado. Você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Ele fez cara de quem não tem ainda? Então fala assim, hoje é dia de você marcar, você ter essa marca. Se ainda não tem, hoje é dia de você ter esse sangue aí, ó, dentro de você, passado, lavado, protegido por esse sangue precioso. Terceiro e quarto que estão juntos aí no verso 8, vamos ler aqui. Êxodo 12, 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas ou amargas. Desse jeito é como nós temos que comer. O que são esses pães asmos aí? São pães sem fermento. E a gente já começou a falar aqui, aliás, para o primeiro versículo, né? Vamos falar das ervas amargas aqui primeiro, antes de falar do pão sem fermento. O que pode representar essa erva amarga, amados, na minha vida, na sua vida? Na vida de Jesus, dá para a gente imaginar que foi todo o sofrimento que ele passou, né? Passa de mim esse cálice, a frase que ele disse ali ao Pai, no jardim. Mas ele termina dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes, quando você está sofrendo, que pode representar a erva amarga para a sua vida, a sua dificuldade, o seu problema, você diz, isso é injustiça, Deus. Por que comigo? Logo comigo. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo. E o sentimento que nos vem não é exatamente aquele de Jesus, né, Senhor? Mas contudo seja feita a tua vontade.
Mas Ele fez, para que nós entendêssemos que isso é um exemplo. Que Deus tem propósitos em todas as coisas. O salmista disse: me foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, amados, a lição que nós aprendemos com essas ervas amargas na nossa vida é que Deus tem propósitos com as dificuldades que passamos. Amém? Jesus sofreu tudo. Foi muito amargo o que Ele passou. Mas a leve e momentânea tribulação que você está passando não pode se comparar com a glória que vai ser revelada na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que é duradouro? O que é momentâneo para o Senhor? Ele é o Senhor. 1000 dias, 1000 anos é como um dia para Ele. Enfim, Ele é o Senhor. Ele sabe o controle, Ele sabe o teu limite. Ele sabe o nosso limite. Amém, queridos? Então, que essa erva amarga seja apenas um símbolo daquilo que Deus ainda vai fazer de glorioso na sua vida. Está passando luta, passando dificuldade, está difícil, está amargo. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, está difícil, mas que seja feita a Tua vontade. Eu creio que depois da tempestade vem a bonança. Eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso Deus. Ele faz. E o fermento? O fermento é uma coisa perigosa, amado. No bolo é bom, né? Dá uma levantadinha. Mas o fermento que está sendo colocado aqui representa uma contaminação que às vezes vem de maneira descarada. Ligou a TV, você vê aquele negócio horrível passando lá, carnaval, né? Sangue de Jesus tem poder. Você fala: vou desligar, não vou nem querer assistir. Legal. Que é explícita a coisa. Mas às vezes aquilo que é implícito é muito mais perigoso do que o explícito, porque para o explícito você se prepara: opa, isso aí não posso, tal. E aquilo que vem sutil, que vem às vezes com uma vozinha assim: isso não tem problema, Deus perdoa, sabe? Ou juízos que você começa a fazer sobre as pessoas, sobre as situações, começam a contaminar o nosso coração, a fermentar o nosso coração, e aquilo que parecia impossível de acontecer, você começa a ver como uma possibilidade. Deus, eu não era assim, por que eu estou tolerando essas coisas? O que está acontecendo comigo? Pequenas coisas, amados, pequenos detalhes. Concupiscência dos olhos, né? A Bíblia diz, vontade dos olhos. Os olhos não têm limite, né? O ser humano é muito curioso. A mente, se você não colocar a tua mente, se você não encher os teus pensamentos com as coisas de Deus, como diz lá em Colossenses, em Filipenses também, no capítulo 4, diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus não estava querendo criar robôs, Ele estava dizendo: se você não fizer isso, você vai sofrer, você vai se contaminar. Não é para que eu seja mais santo, é para que você seja feliz. As coisas que nós fazemos sob a orientação de Deus são para o nosso benefício. Deus quer um povo santo, porque Ele é santo, mas porque Ele quer um povo abençoado, um povo feliz, um povo vitorioso, não um povo arrebentado, né? Pastor que brinca de vez em quando, Deus, como eu chegar no céu assim, ufa, cheguei, né? De muleta, assim. Não, eu quero que o meu povo chegue no céu celebrando a vitória. Imagina a vontade de Deus assim para a nossa vida, amém? Você crê nisso? Então, este fermento, amados, pequenas coisas que eu não sei, mas você sabe talvez o que Deus esteja falando agora no teu coração. Fermento, quanto é? Muito ou pouco no bolo? Pouquinho, né? E a Bíblia diz isso: um pouco de fermento fermenta ou contamina toda a massa. Ó, pouquinho só. Então, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não quer uma porta, uma janela aberta. Se tiver, é melhor para ele. Mas para ele basta uma brecha. Amém? Em nome de Jesus, que nós entendamos o que são as ervas amargas na nossa vida, que são para lembrarmos do sofrimento de Jesus e para sabermos que vem bênção aí. E que esse fermento não contamine a nossa vida. Em nome de Jesus. E por último, amados, lá no verso 11,
Êxodo 12, 11, diz assim: assim, pois, comereis. Como é que você tem que comer a Páscoa? Como é que você tem que participar da Páscoa? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis com pressa ou apressadamente, né? Como é que diz a sua versão aí? Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que quer dizer para a nossa vida esse comereis apressadamente? Olha, roupa pronta, calçado nos pés. O que isso pode representar para a nossa vida? Sabe o que, amados? O desprendimento dessa vida. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Amém? Viva bem, seja próspero. Né? Tem gente que acha que o crente tem que ser pobrezinho, tem que fazer voto de pobreza. Não é isso não, amados. O que a gente não pode é substituir nada e nem ninguém pela presença de Deus na nossa vida. Só um Deus no nosso coração, que não pode ser o dinheiro, que não pode ser a casa, que não pode ser o marido, que não pode ser a mulher, que não pode ser os filhos, que não pode ser o emprego, que não pode ser o sucesso profissional. Nada disso pode nos prender nessa terra. Amém? Nós não somos daqui. Coma, celebre a Páscoa do Senhor. Pronto para ir. Pronto para partir. Opa, alguém vai hoje? Não. Não sabemos quando nós vamos, não, amados. Isso pertence ao Senhor. O salmista dizia assim: olha, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, a contar os nossos dias, a viver um dia depois do outro, a saber que o sangue de Jesus precisa nos purificar, nos lavar todos os dias, a saber que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Se nós lembrássemos disso todos os dias, a gente ia pecar menos, a gente ia fazer menos bobagem, ia fazer menos escolhas erradas. Fala a verdade. Se a gente lembrasse, acordasse dizendo: hoje Jesus pode voltar. Hoje. Ou eu posso ir. Não sei o tempo dele. Então eu preciso estar calçado. Eu preciso estar vestido. Preciso estar pronto. Amém? Quantos estão preparados para ir aqui com Jesus? Ô, perguntinha esquisita essa, né? Tem uma história que o pastor perguntou: quem vai para o céu, irmão? Aí todo mundo levantou a mão, menos um irmão. Ele falou: irmão, você não quer ir para o céu, não? Aí ele falou assim: eu vou, mas não nessa caravana, eu vou... É estranho falar sobre isso, mas nessa vida aqui a nossa passagem é rápida. Amém? Mas você tem toda uma vida eterna com Jesus. Ele conquistou isso para você, meu irmão. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Amém? Então dá para a gente entender agora esse primeiro verso que nós lemos. Eu vou ler de novo aqui na linguagem de hoje. Joguem fora todo o fermento do pecado, tudo aquilo que nos atrapalha, tira do caminho, para que sejais completamente puros. Aí vocês vão ser uma massa nova, nós seremos santificados, né? Como o Senhor já tem feito. O Senhor está agora, nesse momento, limpando a nossa vida, trabalhando a nossa vida. Esse sangue precioso de Jesus vai nos perdoando. Há um versículo que diz assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, é uma condicional, se confessarmos, não é que Deus sabe, Ele sabe onde a gente erra, onde é certo, mas é uma atitude. Se eu confessar, se eu tiver esse posicionamento de abrir a minha boca e reconhecer, confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí o resto do versículo, lá de 1 Coríntios 5:7. Vocês serão como uma massa nova, sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, né, já foi oferecido em sacrifício. Ele já fez a parte dele, morreu e ressuscitou e venceu em nome de Jesus. Amém? E eu queria, antes de nós orarmos, dar a terceira grande notícia para você.
Jesus vai voltar. Amém? Fecha os teus olhos. Ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre. Vamos ficar de pé, amados, todos, de olhos fechados. Mas eu queria que você pensasse nisso agora. Jesus vai voltar. Oh, ele está vivo. Não é uma história, não é um registro histórico simplesmente, mas é uma verdade. Ele está aqui. Onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria presente. E nós queremos, Senhor, na tua presença, reconhecer a nossa necessidade. Que esse sangue nos purifique, Senhor. Que esse sangue maravilhoso encha a nossa vida com uma purificação, ó Deus, com este perdão maravilhoso, com esse tratar que só o Senhor pode fazer. E eu quero, Deus, colocar a minha vida junto com esses amados que estão agora em pé, Senhor. Colocando os seus lares, trazendo à memória, Senhor, talvez falhas, talvez, Senhor, fermentos que foram entrando na vida e que distorceram aquilo que o Senhor fez, que contaminaram a massa. Mas hoje o Senhor está nos purificando. Este sangue precioso que foi vertido na cruz, esta morte tão significativa, Senhor, mas que não pôde segurar, que não pôde deter, que não pôde parar o Deus vivo, o Senhor dos senhores. Jesus vive. Oh Deus, e o Senhor vive em nós, o Senhor está conosco. Oh Deus, visita cada lar aqui, enche, Senhor, essas famílias, purifica a nossa vida com o teu sangue, Senhor. Que o sangue de Jesus esteja, ó Deus, marcado na nossa vida, Senhor, para que todos saibam que nós somos de Ti, para que nós pertencemos ao Senhor, e que as vidas, Pai, que ainda não se converteram à nossa volta, que tenham a oportunidade de ver em nós a Tua presença, e também, ó Deus, entrarem no Teu reino, fazerem parte desta grande família do Senhor. Este é o nosso desejo, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, pelo teu grande sacrifício vitorioso e pela convicção que nós temos de que o Senhor vai voltar. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai voltar, amados. Esteja pronto, esteja preparado, pés calçados, roupas, roupas celestiais, vestes brancas aí, tratadas, limpas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te dê graça. Ainda de olhos fechados, eu gostaria nesta manhã de fazer um convite para alguém que talvez esteja em nosso meio e não percebeu ainda o quanto Jesus é importante para você, ou talvez não tenha tido a oportunidade de dizer: eu quero esse Jesus na minha vida, eu entendi, e eu quero nesta manhã entregar o meu coração ao Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de, você que quer tomar essa decisão, faça essa oração comigo, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi o que o Senhor fez por mim, que foi tão grande, Senhor, que amor inexplicável, não dá para entender, Senhor, mas eu recebo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu quero, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor encha de paz e traga, ó Deus, salvação à minha vida, em nome de Jesus. Eu me declaro servo do Senhor, filho de Deus, em nome de Jesus.